Agora a gente vai falar, sabe sobre o quê? Economia. Tá no nosso dia a dia, do amanhecer ao anoitecer. Então precisamos sempre ficar ligado. O professor e economista Ralph Henke está aqui com a gente, mais uma vez participando aqui conosco. Obrigado, Ralph, pela participação. Tudo bem, Jorge e todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Sempre um prazer aí estar com vocês aí. Ainda falando de um tema de economia aí, que eu fui convidado para falar de economia, né? Mas aí eu passo a palavra para o Jorge aí para saber os pontos específicos, né? Interesse então da nossa comunidade, né? Como a gente não tem um ponto específico, nós vamos abrir um leque gigante aqui para ti. Deus. Chegamos ao 6º mês do ano, né? Junho. E para onde está se encaminhando a nossa economia, Ralph? Bom, os dados do PIB, né, existem alguns indicadores... Ânimo com o PIB? Ânimo com o PIB, mas observando que o país, Brasil, assim, é muito grande. São diferenças regionais aí que a gente tem que observar, que a gente não está falando da Dinamarca, da Holanda, de um país menor, mas a gente está falando do Brasil, né? Então, só olhando o desemprego que existe entre essas regiões do Brasil, há uma discrepância muito grande. E Santa Catarina tem um menor índice de desemprego ainda do país. O Sul aqui de uma maneira diferenciada, né? Sul-Sudeste, se diferencia do restante. Se diferenciam, lógico, a cada estado que a gente destaca, né, existem diferenças culturais, né, regionais, da economia em si, né, e a gente está olhando, por exemplo, Santa Catarina, um estado de 7 milhões de habitantes, um pouco mais disso, né, de acordo com os dados aí da estimativa do IBGE. Inclusive o IBGE vai publicar dados agora, no final de junho, do censo, né, o último censo realizado, que vai trazer informações muito importantes sobre a realidade brasileira dessas diferenças, né? Sobre vários aspectos, né? Então, o que a gente tem é um monte de pesquisa, dados que são anunciados, né, toda semana, vamos dizer assim, né, que alertam quem trabalha, por exemplo, no mercado financeiro, né, quem está tomando decisões, isso é muito importante. Mas Santa Catarina tem 7 milhões. Vejam agora o estado de São Paulo. Eles têm 44 milhões, né? Só a capital tem 12 milhões. Né, que é maior do que toda Santa Catarina, né? E aí temos regiões vantagem. Do norte, estado, nós temos vantagens. Por que a gente se destaca em alguns indicadores, como baixo desemprego, participação no PIB, que é assim, extraordinária em relação a isso, né? Aí eu falo, educação, né? Cultura e equilíbrio. A gente tem, diante de muitas diferenças assim, de renda, né, regionais, Santa Catarina é um estado ainda considerado com grande equilíbrio. Lógico, a gente tem aqui favela, tem regiões aí mais pobres, mas viajem pelo Brasil e comparem tudo isso, né? Então, vamos dizer, conduzir o Brasil na economia e o que nós esperamos para a economia do país é um grande desafio de tomar decisões, né? Então a gente tem que concentrar exatamente quais são os setores que estão realmente passando por dificuldades. A gente vê aqui, as minhas falas aqui como empresário, setor têxtil, né, que domina aqui, também no sul do país, aqui, né, na região sul, mais na área de jeans, né, vestuário, né, a gente tem quem viaja pelo Brasil tem uma grande incerteza sobre as vendas no futuro, né? A gente tem o arcabouço fiscal, né? Vai aumentar. Quais são as regras? Tem coisas que vêm pela frente que a gente fala já, né? Mas o PIB cresceu 1,9. Vamos dizer, aqui no Brasil, aí uma estimativa trimestral, né? Projetada para, vamos dizer, por ano como se fosse 3,3. Mas existem sazonalidades e esse PIB pode não se concretizar nessa projeção anual. Mas foi maior do que o esperado, né? Por exemplo, Santa Catarina cresceu 2,2. Foi um pouco menor do que foi no ano passado, né? Essa foi, pelo menos, a estatística estadual, né, que foi fechada em 2022. Então, a gente está um pouco acima, né? Nas taxas de desemprego, a gente tem uma situação bem melhor em relação a tudo que a gente está vendo nas outras regiões do país. Abrindo um parênteses, por que quem está nos ouvindo agora, né, quando eu falar, o PIB cresceu 1,9, isso é importante, isso motivou, tal,
O que o PIB, crescimento, impacta na vida das pessoas? Renda. É renda. Salários e renda, né? A gente tem que fazer uma distinção que como o PIB até é medido por regiões, né? A gente tem outras estatísticas que a gente tem que acompanhar, né? Endividamento das famílias, né? Que no Brasil está muito alto, esse é um alerta, né? Depois a gente vai falar dos automóveis lá, mas o endividamento das famílias tem crescido, então é uma preocupação, principalmente no dia a dia, é ter emprego, certo? E ter renda. Então, o que está acontecendo aqui? Um PIB fortalecido pode gerar mais renda e emprego. Não, isso que é importante. Não é dívida, não é você ir lá no banco, né, comprar algum, vamos dizer assim, um automóvel. Né? O financiamento da casa a gente sabe que é essencial, né? Quem quer sair de um aluguel e outros, né? Mas as estatísticas sobre desemprego, emprego, a gente tem uma coisa bem interessante. Estatísticas do CAGED. É o Cadastro Geral que são dos empregados e desempregados. Né? O Brasil agora, aliás, Blumenau, né, criou 240 vagas a mais agora em abril. Né? É a última estatística aí que eu tive informação, né? Principalmente na construção civil, ainda que a gente está vendo prédio, né? Sendo tanto aqui no litoral como na região, e também na área de serviços, né? Então é uma posição aí que está dando 2.104 vagas, né? Só esse ano aqui na região. Importante, né? Porque quem está na fila do desempregado, realmente ele pensa um monte de coisa em relação a como vou, né, trazer o pão aí na casa da minha família, né, e como vou pagar minhas contas, né, então isso é importante, né. E o nível de endividamento no Brasil está muito alto, né, chegou a um nível mais alto dos últimos 10 anos, 11 anos, 2012 até agora. Ficava na faixa de 60 e pouco, agora está 78%. Mas, Ralf, isso é um problema da economia que faz a gente se endividar, ou é um problema nosso, pessoal, né, de emocional, que nos leva a querer antecipar sonhos ou a tentar conseguir realizações e a gente patina e acaba tropeçando pelo caminho? Exatamente. As surpresas, né? Por exemplo, uma delas é o desemprego e a tua expectativa de renda. As pessoas se confundem em relação a isso. Né? Então, quando você vai realizar um sonho, a maioria, a gente sabe, né, tem um orçamento apertado. A maioria, né, no Brasil. A maioria da população. A maioria absoluta, como dizem os estatísticos. Tem um orçamento muito apertado. Então, para realizar sonho, quando a gente fala sonho, casa própria, um automóvel, adquirir um bem que para ele está um pouco distante. O que ele tem é um financiamento longo, né? Exatamente. Um financiamento longo é essencial. Talvez o nível de endividamento aí das famílias que chegou a 78% seja, né, se a gente olhar dados do Banco Central, seja no crédito imobiliário. Né? A gente está vendo muita gente trocando de casa, né? Então são coisas assim que posso dizer que podem ser essenciais, né? Agora, endividamento do consumo, você tem que olhar a tua perspectiva, né? Como que você está evoluindo no emprego, as transformações tecnológicas, vai ter emprego no setor da sua atividade. A gente está tendo notícias assim, de grandes dificuldades de vendas, né? Apesar que serviços ainda tem uma boa relação nessa participação do PIB, cada vez maior. A gente pode destacar nesse crescimento que eu acabei de citar, do PIB nacional, o agronegócio lá no centro-oeste. Né? E o agro cresceu com o governo ainda falando mal. Sim, imagina se o governo apoia. É uma coisa assim, né? O que para a economia mundial nós estamos percebendo, né? Uma disputa grande por recursos. Energia, comida, alimentação no mundo, né? Um mundo de mais de 7 bilhões, né, de habitantes. E tecnologia, né? A tecnologia, sem dúvida, tem dominado como nós vamos utilizar as questões demográficas, as questões regionais, geopolíticas, de que nós vamos ficar falando aqui muito tempo, né? Quando o Brasil ainda é um grande exportador de commodities, né? Nós temos agora uma descoberta, mais de uma
fonte de um novo pré-sal, né? Isso aliado aí. E o governo já está fazendo contas. Então já está fazendo conta. Mas esse é uma situação brasileira, né? Então a gente pertence a um grupo de grandes países, né? Então analisar tudo isso num contexto mundial, né? Faz parte do que nós estamos vivendo aqui, ó, né? Com as nossas empresas, como elas exportam, como elas importam, né? E tudo que tem uma relação complexa com o que está acontecendo na economia mundial. Por isso que eu tenho uma visão macro, né? Olhar um pouco para cima, o que é essencial, certo? Lógico que é uma discussão aí que para os ouvintes talvez não seja tão interessante, porque é o dia a dia, né? Mas tudo isso é um contexto que nos afeta. Que de uma forma ou outra vai refletir no meu dia a dia. Vai. De uma forma ou outra, né? Em um aumento de um produto que eu uso constantemente, no transporte público, em alguma coisa vai refletir, né? Seja o combustível, é o custo de vida, né? Então, todas as pessoas têm que olhar o custo de vida que você tem e praticamente colocar isso na ponta do lápis do orçamento, né? E eu vi tantas notícias. Hoje a gente está num universo de informação muito, vamos dizer assim, rápido, estonteante, vamos dizer assim, né? Que, sem dúvida, a população em geral não consegue absorver isso. Então, por isso, os órgãos de comunicação, aí, como a Rádio Itaberá e outros, né, tem que esclarecer alguma coisa que, vamos dizer, vamos nos defender e vamos ter algumas decisões, né? Vamos esclarecer uma coisa, né? O desenho econômico nesses primeiros 6 meses, já dá, você já consegue visualizar esse desenho econômico desse governo? Está um pouco confuso. Ainda? Ainda. Né? Mas 6 meses já não era para estar tudo um pouco mais claro e definido? Acho que muito menos do que eu esperava. Tá? Certo. Porque, normalmente, como a gente falou, acho que numa entrevista em fevereiro, logo no início, todo governo eleito tem um bônus, né, vamos dizer, de confiança, né, ou seja, os primeiros 100 dias, né, que a gente citou, tem, vamos dizer assim, uma credibilidade que foi quem votou em cada, né, candidato. Né, para botar a casa em dia, que a gente fala. A casa em dia, né? Então, mas o que a gente observou realmente é uma situação que muitos que apoiaram, né, não têm a mesma certeza daquilo que foi o discurso inicial na época de uma campanha. Uma campanha muito complicada, muito, vamos dizer, atípica, né? Gerada perante todas que a gente já A campanha em si foi gerada pelo ódio mais uma vez. Não, ambos os lados. É quem tem ódio desse contra quem tem ódio daquele. Isso, ambos os lados, né? E tem o pessoal que ficou no centro, né? Eu vou para que lado? Então, essa é uma situação que agora vem ficar mais esclarecida, no sentido que, sem dúvida, a direção é do desenvolvimentismo, né? Uma condição mais de condução do Estado, conduzindo a economia. Toda a política do BNDES, dos bancos regionais e também do que está sendo uma variável importante, né, como a gente já discutiu aqui, sobre juros muito altos no Brasil, né, que não é bom, não só para quem tomou crédito, mas favorece o mercado financeiro que realmente na renda fixa. E nesse quesito, o próprio governo tenta mudar isso e não consegue. Exatamente. Qual a razão disso? São muitas alianças que foram feitas em cima da hora, tá? De vários partidos, é lógico, né? Então houve um loteamento, né, de todos os cargos principais, a recriação de ministérios, etc. E cada um tem seu ponto de vista, né? Então, quando aparece alguma variável nova, você está realmente na condição de ser presidente, como você delega, né, essas decisões, que são muito importantes, né? Então, a gente tem o fato da delegação, né? Ninguém é super-homem, tá? Ninguém é Martin, etc., nesse sentido. Então, a delegação, diante de vários problemas nacionais, eu não estou vendo assim com bons olhos, né, que está sendo obtida uma concentração muito grande, né, em certas decisões mais estratégicas, né. Existe uma série de visitas internacionais, elas são importantes, né, como foi feito, né. Alguns acham que é um excesso, né, mas esse é o conflito que nós estamos vendo na geopolítica brasileira, né. Visitar outros países, sejam eles os mais estranhos, ou receber visitas de outros, né, mostram que existe
realmente um conflito, realmente coisas que o Brasil importa e exporta e tem ainda na pauta, né, em relação a todos esses países, né. Então, alguns estranhos, muita gente vai para os Emirados Árabes, vai para o, né, Oriente Médio, visitantes da América Latina vêm para cá, outros vão para lá, críticas à parte. Então, o discurso nessa narrativa está confuso, né, o que é ruim, certo? É o ruim para que você visualize um cenário mais, vamos dizer assim, duradouro, né, em relação às políticas. Mas, enfim, né? Professor, mas com a economia globalizada como está hoje, e com essa situação de que um país hoje está mal, de repente ele está bem, essa oscilação econômica mundial que a gente fala muito do Brasil, mas principalmente o pós-pandemia, esse momento que a gente vive é de uma oscilação econômica mundial. Claro que tem aqueles países que têm um equilíbrio melhor, outros nem tanto, e a gente também sente essa mudança constante, né? Não dá hoje para um governo escolher só um caminho, né? Ele tem que ter atalhos para todos, né? E ver qual aquele que chega melhor. Agora, emprestar dinheiro para a Argentina, receber o Maduro com uma porta aberta, isso pode impactar na nossa economia? Bom, a visita do Maduro, né, já citando um pouco de política, ela pode ter outros interesses, principalmente na área de commodities, né? Mas a Venezuela tem algo a apresentar para nós? Tem as Ou maiores nós temos reservas, eles? elas têm 18% de todas as reservas de petróleo do mundo, né? Se a gente pegar uma escala, é gigantesco. Mas a produção é ridícula. Ela caiu lá nos fundos. Que acabou gerando todo o impacto econômico naquele país que a gente viu. Então, tu tem um ouro negro lá enterrado, né? Diante de um país que está incapacitado de explorar e todo mundo de olho, porque a política do chamado ESG, né? ESG é uma sigla, né, que fala sobre política energética sustentável. É uma realidade. Nós já estamos antevendo carros elétricos, né? Final de produção, mas a eólica, a guerra da Ucrânia complicou um pouco, digamos, e a política dos Estados Unidos também, diante do craqueamento, né, que era uma exploração, uma técnica de exploração de extração de petróleo, bem nociva ao meio ambiente, né, e que tornou os Estados Unidos o maior, né, voltou a exportar petróleo depois de quase 40 anos. Né, e isso foi revertido agora, né, recentemente no governo Biden. Né. Então, esse tipo de política, ela está anunciando, né, uma transição complicada, que não é, vai ter um banquete antes, né? Como a gente falou, um banquete quem produz petróleo ainda vai fornecer petróleo para várias finalidades, mas a política ESG é de longo prazo, né? Então a energia é um fator, né, macroeconômico mundial importante, e o Brasil está inserido nisso, certo? Com essa reserva aí que foi descoberta recentemente, talvez entre 10 e 30 bilhões, né, de barris de petróleo, junto com os outros países vizinhos, pode tornar o Brasil o quinto ainda maior produtor de petróleo. Mas o petróleo isso é finito. Isso a gente já ouviu lá no pré-sal. Exatamente. Mas a gente não chegou a esse patamar que se falava lá atrás. Não, exatamente. Porque a gente tem uma complicação que esse petróleo aí ele não tem uma utilização comum, né, por exemplo, dos combustíveis, né? Então, por isso a gente com a China, o maior exportador de petróleo e o maior importador de petróleo, ao mesmo tempo. Vai entender. Não, é por causa da qualidade do petróleo, né? Então, o petróleo tem muitas finalidades. É uma cadeia produtiva complexa. Gigante. Complexa. É plásticos, tudo que esses materiais que estão aqui, ó, tem derivado de petróleo, né? Então, o petróleo não vai ter um fim tão breve, né? Não é só gasolina, né, professor? Não é só gasolina, não é só. É uma imensidão de derivados, né? E o Brasil está nesse contexto, tá? O Brasil está, junto com países aí vizinhos, né, tem maiores reservas com um tipo de petróleo, outros têm outros, né? E a gente vai ter uma relação comercial nessas trocas que é muito importante, tá? Mas, sem dúvida, né, uma visita de um presidente aí que já está tendo alguns problemas, né, vamos dizer, humanitários, né, com decisões erradas, né? Então, é estranho, né, que
né, a comunicação com a imprensa se dá de uma forma muito enviesada. E o que eles estão discutindo? Ai, ai, ai. Mas vamos lá. É complicado, um né? intervalinho comercial, a gente volta já Pode conversando de economia com o Hoff Enke, economista e professor que está aqui com a gente. A gente volta já já. Estamos aqui conversando sobre outra situação importante que se mistura aí, porque é economia, com o professor e economista Hoff Enke. Falamos aí sobre como se encaminha a economia brasileira, né? Chegamos aos primeiros 6 meses desse novo governo. E tem como novidade aí o arcabouço fiscal, né? Que já passou na Câmara, vai agora para o Senado. Temos outra novidade, professor. Incentivo para carros populares. Pois é, sobre esse aspecto do arcabouço fiscal, a gente já tinha tratado essa matéria no dia, aqui mesmo, né, no dia 6 de fevereiro, abril, se não me engano, que foi um dia muito crítico, né, para Blumenau, né, devido a esse ataque da nossa escola. Então, talvez alguma coisa ainda tem que ser esclarecida sobre isso, né? Mas, sem dúvida, eu fiz um parâmetro muito claro sobre o que significou, por exemplo, a ampliação dos gastos aí que foram feitas logo nos primeiros meses do governo, em diante do que aonde vai sair o dinheiro, né? Então, esse dinheiro vai sair e, sem dúvida, toda a projeção exatamente está direcionada para um equilíbrio fiscal, né, com o zeramento de um superávit primário do governo entre receita e despesa já em 2024, zerado, né? Mas o que ele indica em relação a isso? Que o governo vai aumentar os gastos, já aumentou, né? Mas vai cobrar por isso, certo? Então, esse centralismo, né, mais no papel do Estado para conduzir a economia, significa que alguém vai pagar mais impostos, né? E esses impostos realmente passam por uma votação, né, que ocorreu agora na aprovação do arcabouço fiscal, né? A gente tinha destacado exatamente várias questões que envolvem incentivos que foram concedidos pelos estados, né? Mas no que se refere à parte do que se refere a imposto federal, né? Que é a contribuição social sobre o lucro líquido, né? O imposto de renda de pessoa jurídica, e que estava nesse meio, né, confundindo. Mas isso significa 90 bilhões. Então, 90 bilhões, né? Então, isso causa um impacto. E isso, sem dúvida, cai na cadeia do consumo, tá? Onde tu vai pagar mais imposto. Aí tu vai no supermercado, né? Pode ser várias razões porque os preços aumentem, né? Sazonais, né? Se tu vai fazer uma compra na feira, mas essa relação, né? Tu vai pagar impostos, né? Ela é muito, vamos dizer assim, tênue para tu entender que o único recado que eu dei é que você vai pagar como pessoa física mais impostos também. Né? Então, essa é um direcionamento do governo. Só que a carga, né, de tributação, acho que é similar à década de 90, antes do Plano Real, quando o governo fez o tal do ajuste fiscal, onde a gente tinha uma carga tributária relativamente baixa, antes do Plano Real, para realmente fazer com que o sucesso do plano econômico resultasse numa estabilidade monetária, né? Então, tudo tem a ver com a questão fiscal dos estados e de como o governo gasta, tá? Isso está acontecendo agora quando o Estado está querendo redirecionar, né, vamos dizer assim, o aumento e a concentração, né, das decisões dele e quem vai pagar essa conta, tá? Então, não é um dado bom para muitas empresas, né? A gente tem setores preocupados com isso, porque a partir de comissões e o que vai ser votado finalmente resultar em aumento de impostos, muitas empresas que estão com lucro assim pequenininho, não aquelas que têm lucro grande, estão preocupadas, né, com as vendas, com a reação. Então, por isso existe uma certa paralisação em muitas atividades do governo, apesar desse PIB ainda crescente, né? Mas que é muito, vamos dizer assim, os impactos são muito diferentes entre os setores, tá? E vamos falar que no Brasil todo mundo é desconfiado, né? Tem que ser, né?
É muito desconfiado. Né? Para uma notícia boa como é o crescimento do PIB, ter superado as expectativas, ter um efeito positivo, tem que superar a desconfiança. Tem que superar. Onde que está crescendo e onde não está crescendo. Isso é muito difícil. Isso aqui é difícil. Professor, reformas estruturais, tributária, política, onde precisamos evoluir, será que isso vai cair ainda esse ano no debate? A gente já viu toda a dificuldade do arcabouço fiscal. Tá, esse é o primeiro passo. Essa é a recomendação que eu dou para o próprio governo. Não é para o governo, é para o Brasil, né? Uma coisa, né? Que são as reformas que realmente interessam. Não é reforma, assim, uma medida pontual para estimular o PIB aqui, ali, etc. São reformas que mudam a nossa vida a longo prazo. E essas reformas, algumas foram feitas até no governo Paraná. O marco do saneamento, vamos dizer assim, importante. Se você pegar todos os dados do IDH, índices em desenvolvimento social, o saneamento é um problema que afeta em muito a nossa qualidade de vida nos dias de hoje. Não é longevidade, talvez índice de educação. O saneamento é uma coisa grave, tem que ser resolvido. Será que o Estado vai resolver isso? Então, esse marco foi votado lá no governo anterior. Isso é uma reforma estrutural. Outras são a tributária, né? A gente está falando no IVA, né? Que é um imposto sobre o valor agregado que já existe há 50 anos na Europa. Então, isso a gente tem que... Essa confusão tributária que nos causam, né? Por exemplo, um atraso muito grande numa abertura de empresa, só do contador, né, que fica lá planejando como pagar os impostos, eu estou obedecendo essa lei. É uma confusão tributária que a gente tem que resolver. Se o governo vai ter capacidade de colocar isso em pauta, né, às vezes até em governos de transição a gente consegue avançar, né, como foi em alguns outros aí na história, né? Mas tem que haver um entendimento da nação do que são reformas estruturais. O federalismo fiscal, a concentração de tudo que é decidido em Brasília, né? Pois é. Praticamente a gente tem um problema que a gente tem que se espelhar em outros países até para onde você vai obter recursos que são distribuídos entre os estados, entre os municípios. Essa é uma discussão seríssima. Nós não temos ainda uma maturidade para discutir isso. Eu acho que são aquelas reformas estruturais que eu digo que são importantes. Eu acho que o sistema, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que o sistema americano, ele concentra a economia nos estados, né? Exato. E retira um pouco para o governo federal. A gente faz tudo ao contrário, né? A gente concentra tudo no governo e vai pouco para os estados. Quando eu digo estado é municípios, né? E caiu uma das propostas da reforma tributária estava no acabar com o ISS-QN, virar um imposto federal e não mais municipal, o que deixou prefeitos. Há uma campanha no Brasil inteiro desesperado sobre essa questão. Quando se fala, vamos discutir a reforma tributária, os prefeitos no Brasil inteiro se desesperam, porque é o único dinheiro que realmente, além do IPTU, mas o que engloba o volume é o ISS-QN, que entra direto no caixa do município, fica no município e é aplicado no município, né? Então, querer fazer uma espécie de imposto único que vai para o governo federal e ele distribui depois... Não dá. Agora, imagina se fosse estadualizado isso, como não seria a força do Sul-Sudeste e como não seria a desgraça de outros estados do país. Esse é o grande problema quando a gente está falando nessas desigualdades regionais. Então a gente tem que entender isso também. Nós estamos falando, a gente fala de governo federal olhando para nós aqui, né? Mas o governo federal não pode só olhar para nós e também não pode só olhar para o outro. Tem que olhar para um todo. Por isso o radicalismo não cabe num país como o nosso, porque ele é muito diferente. Tem um local, tem aquele cidadão que ele depende do Estado. E tem aquele cidadão que a interferência do Estado é triste para ele, né? Ele só atrapalha. Mas tem isso, não tem? Não, exatamente, né? São grandes problemas que você vai fazer uma divisão de todos os interesses, a fatia. Um diagnóstico é claro. Estados e municípios, muitos deles estão em graves situações financeiras. Dado
muitas legislações que obrigaram a ele a cumprir certos requisitos constitucionais, mas você tem, diante de um PIB que não cresce ou cresce pouco, e nessas grandes diferenças regionais, um Estado que, mexer nos impostos, pelo amor de Deus, né? Ninguém consegue antever com clareza o impacto de uma reforma tributária. Exato. Né? Aí, o que vai acontecer com o meu município? Qual vai ser a compensação? Certo? Então, os prefeitos ficam apavorados, porque eles estão no dia a dia aqui, né, procurando uma alternativa para manter o município em pé e, lógico, né, tem seus... Né, com as melhores condições possíveis, porque alguém pode perguntar assim, tá, mas o que isso interfere no meu dia a dia? Não, amigo. É acabar com a poeira na frente da tua casa, fazer um calçamento, arrumar, ter água chegando na tua residência, ter tratamento sanitário, tudo isso depende de recurso, que se o município não tem, não consegue fazer, né? Então, por isso que a gente discute muito essas questões políticas, como é a distribuição dos impostos, como é a arrecadação de impostos, porque isso vai bater na nossa porta. Mas é o estado de bem-estar, né? Se tu quer remédio de graça, quer fazer alguma coisa, né? Isso aí. Benefício que não existia no passado, se olhar 30 anos, 40, 50 anos atrás, nada disso existia, né? E como a gente vivia? E como é que a gente chegou aqui? A gente virava, nós todos viramos o quê? Né? Isso aí. Com esforço próprio, né? Exato. Professor, inteligência artificial na economia. Já tem um pouco de impacto, mas onde isso pode parar? De que forma a inteligência artificial vai poder mexer com a economia, melhorar, piorar? Daqui a pouco vai ter uma inteligência artificial que vai dizer, teu investimento agora é aqui, agora é ali, agora é aqui, eu não vou mais precisar ficar cuidando. Olha, esse é um assunto aí que nos últimos, vamos dizer assim, 6, 7, 8 meses, né, criou uma vamos dizer assim, uma polêmica muito grande, né? É engraçado, tem aquele otimista que acha que agora vai, inteligência artificial vai dar todo um contexto mais seguro, tal. Tem o pessimista, vai acabar com tudo, né? Não, tem os dois lados aí, né? Até porque alguma dessas empresas, né, a OpenAI, né, deu esclarecimentos ao Senado norte-americano, Senado, né? A gente está olhando uma briga de gigantes, né? Mas a inteligência artificial é uma evolução, né? Nós não temos aí, desde os anos 70, as redes neurais e tudo tinha sido estudado, isso passou por... E ela já estava, assim, no meio de como lá no TikTok, no Instagram, os algoritmos funcionando, ela já estava presente. Só que o que aconteceu em novembro? Ela se tornou pública, ela se tornou, né? Todo cidadão pode acessar a sua página e usar a inteligência artificial. Isso criou quase que um rompimento, é disruptivo isso, tá? Porque aí houve uma corrida das gigantes, olha, isso estava aqui só dentro das empresas, aqui a gente tá... Agora, todo mundo pode ter, né? O arquiteto, o advogado, né? Fazendo consultas, né? Ela tem erros ainda, né? Ela está aprendendo. Certo? Não é uma inteligência mas vai evoluir perfeita. E muito rapidamente. E muito rapidamente. Isso significa uma enorme, vamos dizer, gama de oportunidades para novos profissionais e extinção de outros. Esse é o nosso problema econômico. E essa é a maior dor de cabeça. É a maior dor de cabeça. Coisas que você fazia assim de forma tal, programação, né? Mas, o cara, né, trabalhava nisso aí, gastava muitas horas. Agora não vai ser mais necessário, né? Então, é um assunto aí que para a população aí que está nos ouvindo é muito novo, né? Ela tem grande impacto, né? Ela pode te ajudar, como também pode ser usada para o mal, inclusive para golpes criminosos, tá? Então, a gente tem um portal lá com 2.300 aplicativos de inteligência artificial, Futuripédia, é um site lá, um portal, né? Então, a gente não está falando naquela linguagem natural, né? O tal do chat GTP e outros que a gente está utilizando, que parece que eu estou falando com um robô, né? Ele vai, responde. Isso. Ele me pede desculpas várias vezes por causa que eu falo de economia. Né? Não, é sério. Então, é lógico que você tem que saber a forma como você faz a pergunta e tudo mais. Então, são coisas tão novas que eu acho que quem tem uma certa idade, ela tem que correr atrás, né? Porque o jovem... Ele está já usando isso, ele já nasceu
vamos dizer, nesse no meio ambiente tecnológico, e quem é empresário vai ter que usar, eu vejo assim, não só uma área de computação quântica, também é um outro assunto. As empresas que não investirem seriamente em inteligência artificial, computação quântica, nanotecnologia e algumas dessas, a gente não sabe pelos relatórios se elas vão sobreviver. É muito disruptivo. Assim. O que é disruptivo? É uma inovação que divide a economia e lança, às vezes, na falência, perdedores e vencedores. Né? Isso é muito grave, porque ele vai causar grandes oscilações, vamos dizer, entre quem está no mundo, dono, né, e líder dessas tecnologias. E a grande preocupação é o impacto disso no mercado de trabalho, né? Com certeza. Na criação de mão de obra, né? Porque a mão de obra futura vai ser mais para lidar com inteligência artificial. As profissões que vão se diluindo aí no passar dos anos com a evolução da inteligência artificial e outras tecnologias, e as que vão surgir não vai ter mão de obra capacitada. Então fica esse confronto ali, vai chegar uma hora que a gente vai ser mais evidenciado. A gente já tem, né, professor, muita reclamação do mercado sobre mão de obra qualificada, né, sobre a falta de mão de obra qualificada para determinados setores. E isso pode crescer com o tempo. Com certeza. Ou seja, mais gente desempregada e mais falta de mão de obra qualificada. Parece que é uma coisa que não bate. Não bate, e isso aconteceu em várias ondas tecnológicas ao longo do século passado e que está acontecendo hoje. Qual a notícia boa? Blumenau, um polo de tecnologia, Florianópolis. Onde está a tecnologia? Né? Lógico, o mundo é muito grande, né? Mas a gente tem uma vantagem, pelo menos competitiva, quando a gente trata desse assunto. Né? E para a população em geral... leiam, estudem, que isso vai ser uma realidade. Tá? É verdade. É uma realidade para todo mundo. Só falou bem, nós aqui temos programas gratuitos de avanços em mão de obra qualificada para tecnologia. E isso muito é importante. Entra 21, More Devs to Blue isso. E outras empresas. Soft, né? E outras empresas que oferecem já os seus próprios programas, né, nos setores que eles precisam de mão de obras qualificadas. E a universidade o próprio avanço sim, e o próprio avanço, mas vamos mais um pouquinho abaixo. O próprio avanço, por exemplo, com o avanço das escolas bilíngues no município. Perfeito. Né? E isso aí é um avanço tecnológico impressionante, vai ser lá na frente, né? Porque a criança está começando no primeiro ano numa escola pública já com a oportunidade de falar uma segunda língua. Exatamente. E isso ali no futuro vai ser fundamental. E nesse ponto, se eu ainda tenho algum tempo, né? Vamos botar aqui uma chave exatamente no que falasse sobre tecnologia e também sobre educação. Né? E aí vou remontar uma das grandes teorias de crescimento econômico. Né? Você pode ter, a gente falou em comida, recursos naturais, trabalho, demografia, né? Mas Robert Solow foi um economista lá nos anos 50, né, que estudou profundamente as razões de crescimento econômico nos países. Né. Ele toca num ponto de um outro fator, que é a tecnologia, o que nos salvou durante séculos, né, porque tinha várias teorias, né, que mostravam que lá na Revolução Industrial você passaria por uma grande crise de fome, né? Que a população se mataria, né? que era uma expectativa assim de um conflito muito grande, né? Do que as pessoas viveram muitos séculos atrás, o que está acontecendo na economia na Revolução Industrial, e nada disso aconteceu. Quem nos salvou? A tecnologia, né? Então, a educação faz parte, sem dúvida, desse arcabouço, que não é o fiscal, é o econômico que eu estou falando aqui, porque a educação, nesse sentido, é o maior investimento, é o maior valor, mesmo com um país como o nosso, que tem recursos, tem várias fontes, que a gente nunca deve prescindir, tá? Porque os líderes hoje, no mundo, né, mesmo em países muito desfavorecidos pelos seus recursos e pequenos, né, estão na ponta desse negócio, né? E aí é um grande trabalho. Então, uma educação bilíngue, né, é um começo, né?
Mas é um avanço e tanto. Mas a gente vai ter esse resultado lá na frente. Vai hoje demorar talvez, décadas. Demora décadas. Isso. Hoje talvez o pai coloque o filho numa escola dessa, né? E com todas as dificuldades que tem, com todo... É capaz até de ficar chateado. Pô, agora não bastava português, agora tem inglês, ou tem alemão, ou tem libras. Sim. Que são as formas aqui em Blumenau. Mas lá na frente ele vai ver o quanto isso foi importante para o desenvolvimento dessa criança, para ela estar atualizada no mercado de trabalho também. Isso vai ser muito importante. Os velhos só podem fazer o seguinte, né? Orientar né? O que alguns jovens devem fazer, mas o investimento na educação parte das crianças, dos jovens. Né? Isso aí. Se bem que eu acho que agora são as crianças que estão orientando a gente. Né? Não, faz parte. Faz parte disso. Professor, essa obrigado. É a economia. Obrigado pela participação do senhor aqui. Uma ótima semana. Igualmente um bom feriado para todos aí, que a gente já está na semana de feriado, né? Tem feriado. Para alguns até feriadão. Ralph Empke, professor, economista, falamos aí sobre 6 meses do ano e para onde se encaminha a economia brasileira. E no meio disso tudo, muitas informações também.